Olá, seja muito bem-vindo ao Bússola de Luz. Se for sua primeira vez aqui, muito prazer, eu sou Michele Correia e eu vou trazer uma mensagem aqui muito importante que não vai apenas falar sobre energia, mas vai trazer para você a consciência do que, por que é tão importante a gente cuidar da nossa energia. Então eu já quero começar aqui trazendo uma pergunta para você. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair situações positivas praticamente o tempo todo, enquanto outras vivem padrões repetitivos? Qual das duas você é, hein? Coloca aqui para mim nos comentários. Você atrai mais situações positivas? Você se considera aquela pessoa sortuda? Ou você fala que tá no grupo do ó céus, ó vida, meu Deus, por que tá tudo isso acontecendo? E a resposta para essas duas perguntas está no nosso campo vibracional. E o nosso campo vibracional ele é formado por aquilo que a gente acredita, sente e faz. Então esses são os pilares do nosso campo vibracional. E se você entende isso, você consegue reorganizar a sua vida a partir da sua própria energia. Muita gente acha que energia é algo místico, inalcançável, mas o nosso campo vibracional é um ecossistema vivo, né? O nosso campo vibracional mostra a cada instante a frequência que nós estamos emitindo. Então, eu quero aqui te explicar passo a passo como esse campo se forma, com exemplos bem práticos para que você entenda de uma vez por toda como é possível mudar sua realidade mudando de energia. Então, eu vou trazer aqui reflexões importantes para você mudar o seu campo vibracional e acessar a abundância, porque, como eu sempre falo, nós estamos no universo vibracional, tudo vibra, a cadeira vibra, a roupa vibra, você vibra. E a sua vibração te coloca ou na abundância ou na escassez. Tô colocando aqui de uma forma ou é isso ou é aquilo, mas é um pouco mais complexo. E aí, quanto mais a sua vibração está alta, maior a sua chance de acessar esse fluxo da abundância. E é isso que eu quero trazer a consciência aqui. Então, a primeira coisa que forma a nossa vibração são as nossas crenças, que é aquilo que você acredita. Tudo começa na mente, né? E as crenças, elas são como se fossem softwares que rodam em segundo plano. E, por exemplo, se você acredita que não é capaz de algo, que não merece, ou que o mundo é difícil, isso vira o seu campo vibracional. Esses pensamentos se repetem, eles criam uma frequência estável e com isso você passa a emitir para o universo essa ideia de que você não merece, que tudo é difícil e você atrai mais disso para sua vida. Então é como se fosse uma estação de rádio, né? Se você acredita que dinheiro é difícil, você está sempre sintonizando na frequência da escassez. Mesmo quando aparece alguma oportunidade, você não consegue enxergar ou aproveitar. Por outro lado, se você acredita que é digno de prosperar, seu campo se abre e você enxerga possibilidades que antes estavam invisíveis. Então a gente falou das crenças, agora eu quero trazer a informação sobre as emoções que a gente disse, né? Aquilo que você acredita, sente e faz. As emoções, elas funcionam como se fossem o combustível do seu campo vibracional, né? Então o coração emite um campo eletromagnético mais forte do corpo. Inclusive segundo pesquisas, né, de um instituto muito importante. Ou seja, sentir é o que dá potência para aquilo que você acredita. Eu vou colocar o nome aqui do instituto por escrito para deixar a informação. E aí, como que a gente aplica isso na prática? Imagine duas pessoas com a mesma crença, que é: eu mereço um bom relacionamento. Uma dessas pessoas, ela sente gratidão, alegria, esperança. A outra sente medo de ser rejeitada e desconfiança. Então, mesmo as duas acreditando na mesma coisa,
A emoção que cada uma sente carrega e muda totalmente o que elas vibram e o que elas atraem. Então, aqui a gente já conseguiu integrar o que a gente a nossa crença e o que a gente sente. Agora vamos falar também das ações. É aquilo que você faz. Então, a ação é a prova daquilo que você está vibrando. Quando você pensa uma coisa, sente outra e age diferente, acontece o que a gente chama de incoerência energética. E aí isso enfraquece muito seu campo. Mas quando você age em alinhamento com a sua energia e ancora isso no mundo físico, a sua energia se fortalece. Então, se você acredita que merece saúde, você sente gratidão pelo corpo, mas continua dormindo mal, se alimentando mal, o seu campo vibracional entra em conflito. Você tem uma crença, um sentimento, só que uma ação que não está alinhada. Agora, se você acredita na saúde, sente alegria e começa a agir cuidando do seu corpo, tudo se alinha. Então a vibração fica coerente e poderosa. Esse último exemplo traz assim muito para o meu campo vibracional. Eu sempre, desde criança, sem nenhuma orientação, sem nutricionista, apenas de sentir mesmo, eu percebia que alguns formatos de alimentação funcionavam para mim. Por exemplo, muito novinha, ali com 10, 11 anos, a minha família tinha o costume de fazer as refeições principais bebendo suco, ainda que fosse natural, e eu me sentia estufada. Então ali eu falei, bom, se eu não me sinto bem, isso significa que não é bom. E aí eu tirei, mesmo que no começo eu ficava assistindo eles lá, fazendo as refeições, tomando aquele suco gostoso, cheiroso que minha mãe fazia, ali bem fresquinho, né, vamos dizer assim. Então eu estava muito alinhada com a ideia de saúde, tanto que essa ideia de saúde reverbera no que eu atraio para minha vida, muita saúde. É muito raro eu ficar doente, e eu tenho uma crença tão forte de que eu sou muito saudável, porque eu ajo de forma saudável e eu me sinto saudável, que eu emano essa vibração e é isso que acontece na minha realidade. E aí, além dessa tríade, crença, emoção e ação, existem outros fatores que também influenciam o nosso campo vibracional. Então pensa que isso tudo que a gente está conversando aqui hoje no Bússola de Luz está trazendo consciência para você daquela frase que é o slogan 1 do meu trabalho, que é: ninguém muda até que mude sua energia. E olha que só nessa palavra energia, que parece uma coisa tão mística, a gente está entendendo toda uma dimensão, né? Tem uma tríade, tem outros comportamentos que eu vou trazer aqui para vocês que influenciam também. Outro ponto que influencia é o corpo físico. Por quê? Ele é como uma antena, né? A gente respira, a gente se alimenta, sono, movimentação. Por exemplo, quando eu tomo um banho frio ou alguns minutos de respiração profunda, eu mudo a minha energia, né? Isso traz, tanto é que tá na moda as pessoas tomarem banho daquela banheira gelada, porque foi constatado que isso dá um up na nossa energia, né? Tem influenciadores de lei da atração que associam ali o momento da cocriação com banho de água fria, por exemplo, sabe? Outro ponto é o ambiente. A ambiência importa. Lugares e pessoas também emitem frequência. Então, quando você entra num lugar pesado, sabe aquilo que você falava assim antes? Meu santo não bateu? O certo seria falar assim: nossa energia não bateu. Porque a gente sente. Entramos num lugar que tá com a energia pesada, a gente sente. E isso acontece porque o campo, ele interage com o seu, né? Então, é muito comum. Eu não entendia muito isso, assim, antes, porque a minha energia sempre foi muito acolhedora, então eu sempre olho para as pessoas com o mesmo olhar de acolhimento, isso sempre foi meu. Tanto que eu falava assim, eu não tenho isso do santo não bater, eu gosto de todo mundo, até que me prove o contrário, mas existem muitas pessoas que têm isso, de olhar para alguém e falar, não sei. Hoje em dia, eu não é que o santo não bate, mas eu sinto uma coisa meio assim, não vai muito por aí nessa conexão, não.
Então tem muito isso. Outro ponto é a consciência, né? A consciência é o fio condutor que integra tudo isso. Então, quanto mais a sua consciência está desperta, mais você percebe a vibração e mais você consegue reorganizar a sua vibração de uma forma intencional. E a meditação é uma prática que desperta a consciência. Quando você medita, você percebe padrões internos e consegue mudar o piloto automático. Inclusive, eu vou trazer aqui uma reflexão bem bacana para vocês em breve, falando sobre, tirando algumas questões sobre meditação, né? Sobre como fazer, quanto tempo, que vai ser bem legal. Então, em resumo, o campo vibracional é formado por aquilo que você acredita, sente e faz, é sustentado pelo seu corpo físico, permeado pelo ambiente e comandado, dirigido pela consciência. Quando essas partes estão alinhadas, você entra em coerência. Então, quando essas partes estão alinhadas, igual eu estava falando, deu uma pequena interrompida no vídeo, você entra em coerência e passa a vibrar a sua essência mais elevadas. Esse vídeo vai ao ar no mês de setembro. E esse mês de setembro aconteceu algo que chama muita atenção, que são 2 eclipses, né? Um lunar e um outro solar. E os eclipses, eles falam muito, eles representam muito forças cósmicas que influenciam também diretamente o campo vibracional do coletivo, né? Por isso que eu quis acrescentar nessa informação os eclipses, porque é como se eles funcionassem como portais de reorganização. Eles aceleram processos, eles trazem revelações e muitas vezes eles são aquela força que empurra a gente para a mudança que muitas vezes a gente estava evitando. E aí, como eu disse, esses 2 eclipses, o que não é muito comum, eles trouxeram 2 direções, né? O eclipse lunar que teve no dia 7 de setembro foi em Peixes e ele trouxe pra gente emoções ocultas, padrões de fuga e convidou a gente a soltar ilusões que drenam muito a nossa energia. Ele falava muito ali de um momento de limpeza profunda no inconsciente e no emocional. Já o eclipse solar em Virgem, no dia 21 de setembro, esse vídeo está indo ao ar no dia 22, no primeiro dia da primavera, ele fala muito sobre um pedido de um reset, né? Um reset em que você olhe para a sua rotina, para a sua saúde, para a sua produtividade. Ele foca ali, ele olha para os hábitos, para a clareza, para que você possa sustentar a sua performance no dia a dia, né? De uma forma cíclica ou linear, dependendo se você é homem ou mulher, mas isso é um assunto para outro momento. E o que o eclipse tem a ver, tem relação aqui? Se o eclipse, se a nossa vibração é formada pela tríade de aquilo que eu acredito, sinto e faço, os eclipses, eles são como se fossem catalisadores, né? Eles mostram onde a gente está desalinhado e é como se nos dessem uma chance ali de reorganizar essas crenças, essas emoções e essas atitudes para que a gente eleve a nossa frequência. Olha como está tudo integrado. Por fim, não menos importante, eu quero te lembrar que o campo vibracional não é algo fora de você, não é coisa mística, ele é você, né? A ciência comprova que nós somos átomos e que nós somos energia, tá? Átomos, prótons, elétrons, nêutrons e assim vai. Eu não vou explicar isso aqui de novo, até já falei um pouquinho rapidamente disso num outro vídeo. E a boa notícia disso é que se a sua energia pode estar desalinhada hoje, você também tem a possibilidade de reorganizá-la a qualquer momento. E esse é muito o trabalho que eu faço aqui no Bússola de Luz. Eu ajudo você a mudar suas crenças, suas emoções, as suas ações, para sustentar uma vibração melhor. E
eu queria aqui muito reforçar para você a importância desse cuidado com a sua energia, porque quando você muda a sua vibração, você consegue reorganizar toda a sua realidade, né? E, por fim, não menos importante, eu queria muito dizer para você que eu consegui organizar aqui uma agenda para trazer os vídeos. A gente vai conversar segunda e quarta, toda segunda e quarta vai trazer uma reflexão assim. Toda sexta eu vou trazer uma leitura com o tarô e o baralho cigano, então a gente se encontra 3 vezes. Eu ainda vou ver o horário, mas acredito que vai ser às 19 horas, todos os dias que eu trouxe vídeos, segunda, quarta e sexta, mas eu confirmo. E se você tá gostando desse tipo de conteúdo, se está fazendo sentido para você, já curte, já ativa o sininho para você receber notificações, para saber quando vem o próximo vídeo, para você ficar ligado e não perder nada. E eu sempre vou tentar depois trazer, eu trouxe bastante exemplo nesse, mas práticas do dia a dia em cada conversa, para não só ficar um assunto muito distante, tá? Eu tenho uma vibração, eu tenho uma frequência, e como eu faço para mudar? Aqui eu já deixei claro para você que são 3 passos. E aí a gente depois vai falando sobre crenças, depois sobre as emoções, enfim, eu já tenho preparado um cronograma para a próxima quarta-feira de um assunto que vai ser muito chave para você mudar a sua vibração, para você elevá-la e também para você cuidar das suas emoções, você vai ver. É isso. Eu espero que tenha feito sentido. Comenta aqui pra mim se você gostou, compartilha e vamos juntos. Um beijo, muito obrigada, muito grata por ter você por aqui.